programa anterior, você acompanhou a nossa visita em Rhodes. Conhecemos um patrimônio mundial da Unesco, a sua Cidade Velha. E também um dos monumentos mais importantes da ilha. E aí, o que achou do programa anterior? E no programa de hoje, vamos continuar a nossa aventura por Rhodes, na Grécia. Vamos visitar o Castelo Grão-Mestre, um dos locais mais importantes da cidade e também é Patrimônio Mundial da Unesco. Nosso guia Temis tem muita história para compartilhar conosco, então continue conosco. O que quero refletir? Que Grécia, nossa informação da antiga Grécia é da arqueologia e da literatura. Porque a maior parte dos povos antigos estudamos através da arqueologia. Deixaram pouco ou nada escrito, mas Grécia e Roma escreveram muito. Por quê? Porque confiavam na educação e achavam que o conhecimento deve ser transmitido. Enquanto no Egito, o sacerdote sabia algo e não queria transmitir para ninguém. E fizeram escritas para poucos, os ideogramas, os hieroglíficos. Enquanto o alfabeto não é para poucos, é para todos. Você pode começar a aprender o alfabeto com 55 anos, porque são poucos desenhos. Enquanto os ideogramas, os hieroglíficos, são muitos desenhos. Precisa aprender desde criança, senão não aprende jamais. No mundo antigo, a ideia de que o ser humano melhora era muito estranha. Quem nascia na Mesopotâmia, filho de analfabetos, morria analfabeto. Como vai melhorar? Você não melhora. No Egito, nasceu filho de escravo, você morre escravo. Mas os judeus e os gregos falaram que o ser humano melhora. Os judeus falaram que melhoramos através da fé. Os gregos falaram que melhoramos através da educação. Dos judeus adotou o cristianismo, de Grécia adotou Roma. E aqui vemos os dois pés, os dois fundamentos do mundo ocidental. Fé judeu-cristã, educação grego-romana. É história, não são casualidades. Então, agora não lembro porque falo disso a partir do mosaico. Mas lembro que falei que o mais antigo mosaico que foi achado numa casa foi achado na mesma época que um antigo orador chamado Demóstenes argumentava contra o luxo dentro das casas. Continuou. Quando um grego, antes do 340 a.C., queria fazer exposição de riqueza, o que fazia? Pagava uma peça teatral. Comprava um navio de guerra pelo Estado. Ou abastecia um navio de guerra por humano. Ou seja, que a exposição de riqueza era fazendo o bem comum. E na época de Demóstenes, já a exposição de riqueza era feita dentro da casa. Muito bem, vamos continuar. Aqui isso não são obras, não. Aqui é uma exposição de como fazem os restauradores de mosaicos para tirar de um lugar e colocar em outro. Forma parte de uma exposição, isso aqui. Então tem as ferramentas por aí. Vejam como era aqui há 80 anos, 90. É a terceira maior no conjunto de ilhas que chamamos Dodecaneso, onde governaram os italianos por 36 anos.
Esses pontos amarelos são os lugares onde foram achados os mosaicos que estamos vendo aqui. Nascido em 1904, se lembro bem. É, sim. É importante para eles isso. O palácio conta com mais de 150 salas, das quais 24 estão abertas aos visitantes. Admire o chão de mosaicos helenísticos escavados da ilha de Kos. E por que a loba era símbolo na antiga Roma? Porque alimentou Rômulo e Remo. Mas a antiga loba que alimentou Rômulo e Remo não era um animal. Que era? Uma mulher. Que fazia barulho de loba, porque os seus clientes eram todos homens. E era a forma de avisar, estou por aqui. Tá, não preciso falar mais nada, já está claro. Mas os romanos depois gostaram de que... E chamavam lobas elas. Depois os romanos gostaram de que foi um animal que alimentou. Foi um animal forte. Depois gostaram e ficou. Essa loba estava na entrada do porto, onde hoje vimos os dois servos. Ou seja, quando Rhodes entrou na Grécia, as autoridades gregas tiraram o símbolo estrangeiro e colocaram outro. Insisto que essas reconstruções aqui, até o chaminé, tudo isso é convencional, não temos alguma certeza. Eles gostariam de que fosse assim, os italianos que reconstruíram. Aqui vemos essa loba que o guia Temes acabou de mencionar. Seres mitológicos e uma moça em cima dele, monstro marinho. E veja uma decoração geométrica que tem à volta. Essa linha só tem ângulos retos, não tem mais nada. Esse tema, na arte grega, existia no século VIII a.C. para decorar as cerâmicas grandes que colocavam acima dos túmulos. Antes de colocar estátuas, colocavam cerâmicas em cima dos túmulos, para indicar. Esse período da arte grega é o fim de um período de desordem. Então, desde um ponto de vista psicológico, acabam 4 séculos de desordem, começamos a ordenar a sociedade novamente e decoramos com um tema muito ordenado. Não há nenhum tema mais ordenado do que um ângulo recto. O mosaico não é do século VIII a.C., mas reproduz o desenho geométrico dessa época. Ictis. Por isso os cristãos, quando eram perseguidos na época romana pela sua fé, os cristãos na época que eram perseguidos, nos 3 primeiros séculos, usavam o peixe como símbolo.
Por quê? Porque são os acrósticos de 5 palavras. Iktis, Isus, Christos, Teu, Ios, Soter. Jesus Cristo, de Deus Filho, Salvador. Isso era símbolo. E eram perseguidos por quê? Porque não faziam culto ao imperador. Roma obrigava todos os povos a fazer culto ao imperador. Então o egípcio e o grego e o sírio tinham 3.000 deuses, agora temos 3.002. Adoramos a Deus a Roma e o Deus imperador, tudo bem, vamos lá. Mas o judeu e o cristão não gostavam de adorar outros deuses, porque eles só tinham um e achavam que estavam traindo o seu Deus. Para eles era uma questão religiosa. Para judeus e cristãos era uma questão religiosa. Para Roma, que era? Uma questão de ordem social. Você não aceita as leis deste estado, onde está vivendo. Então eu vou perseguir você. Tá? Precisamos ver os dois lados. Para Roma era questão de ordem social. No programa de hoje, já vemos uma das pérolas mais importantes dentro do Palácio do Grão-Mestre em Rhodes. Já vimos o mosaico, conhecemos a sua história e conferimos como são feitas as escavações dos mosaicos. O palácio é uma lembrança medieval. Não saia daí e embarque nessa viagem conosco. Hoje falamos do nascimento do teatro. Grécia fazia teatro, mas não fazia luta de fera com gladiador. Isso já é algo romano. Completando o comentário anterior, quem foi que perseguia os cristãos? O Estado romano? Sim, mas não foi ao longo de toda a história e não foi ao longo de todo o império. A primeira perseguição de cristãos fez o Nero. Onde? Na cidade de Roma. Fora da cidade não perseguiu ninguém. Depois outros em Bitínia, outros no Egito, outros de vez em quando eram perseguições parciais e por algum período de tempo. O primeiro imperador que perseguiu todos os cristãos do Império Romano foi Décio. Quando? No 251. E 60 anos depois, o cristianismo já seria uma fé válida. No 313, o cristianismo já é uma fé válida. Constantino. 12 anos depois, não é só válida, é a fé oficial. No 325, Constantino. E no 380, o cristianismo é fé única, proibidas as restantes. Teodósio, o imperador Teodósio I. O cristianismo fé válida, oficial e única em 70 anos. Tudo mudou. Por isso, alguns cristãos, no século IV, já começaram a não concordar com a igreja oficial. E o que fizeram? Afastaram-se dela. E onde foram? Ao deserto. Por quê? Porque achavam que o materialismo da cidade não tem nada a ver com Jesus. E queriam fugir do materialismo, foram no deserto, onde achavam que a vida é mais espiritual. Como se diz em grego deserto? Eremos. E quem mora no eremos é um eremita. Né? E aí surge a ideia de afastar do mundo. E para não gastar muito tempo, aí surge a ideia de fazer mosteiro. Surgiu como reação contra as práticas da igreja oficial. Mas pronto, como tinham muitos admiradores, os fundadores de mosteiros,
a igreja foi e abraçou o mosteiro. Para você que está interessado em incluir o Palácio no seu roteiro de Rhodes, o Palácio abre todos os dias de manhã até o final do dia, exceto nos feriados mais importantes. Há uma pequena taxa para entrar no local, mas vale muito a pena, principalmente para os fãs de história. Vittorio Emanuele III, rei imperador. Anno Domini 1939, era fascista anno 18. Era fascista anno 18. Que foi quando foi construído isso aqui, reconstruído. São Nicolau era bispo cristão no século IV. Participou nos concílios ecumênicos, os primeiros concílios ecumênicos, quando reuniram para definir a fé. Era uma heresia chamada arianismo, dirigida por um tal Arrio, que introduziu a lógica dentro da teologia e os restantes não gostaram. E quando chegou o momento de Arrio falar, estava caminhando, levantou-se o Nicolau e bateu no nariz dele e jogou no chão. Isso não fala nos livros, porque falam de concílio ecumênico, de teologia, de coisa séria. Ora, Nicolau. Em grego a vitória se diz Nike. O povo se diz Laos. Nicolaos, o povo da vitória. Nicolaos. E daí Nicolás, Nicolau, segundo a língua. Ele, aqui, dentro da igreja grega, como era grego era ele, era o protetor dos marinheiros. Mas quando os venezianos roubaram as relíquias do santo, levaram para Bari, no sul da Itália. E um dia, 3 crianças estavam se afogando. E por intervenção de Nicolau, São Nicolau, salvaram-se. Logo no ocidente virou padroeiro da criança. Enquanto aqui era padroeiro dos marinheiros, entre os católicos virou padroeiro das crianças. São Nicolau, e por corruptela virou Santa Claus. E depois engordou. E mudou de roupa, vermelha e branca, e vem de treino. Não tem nada a ver com São Nicolau. Esse é o Papai Noel. Esse é o Papai Noel. Esse. Não esse. E é o 6 de dezembro. Aqui celebramos 6 de dezembro, São Nicolau, e não traz crianças. Sim. Não traz presentes para as crianças. Aqui é São Basílio, que traz presentes para as crianças, 1 de janeiro. Mas ele também engordou. E vem de treino. Ou seja, que o Papai Noel, que é escandinavo, engoliu o Nicolau e o Basílio. Chegando ao fim do programa de hoje, vamos finalizar com chave de ouro, uma banda grega. Não perca o nosso próximo programa.
σκοτεινό η καρδιά μου γυρνά και θυμάται τα παλιά. Τα παλικάρια τα ψηλά όταν στείλαν χώρο λες κι ανάβανε φωτιά. Κάθε βραδάκι από νωρίς οι κοπέλες σκετούν με το χέρι τα πηγιά. Κάθε βραδάκι στο στενό εμπудίζει σιγά τα κορίτσια τα μικρά. Όμορφη που σε γειτονιά, το κομμάνα γλυκιά που σε γέννησε ο καημός. Όταν τελειώνουν τα σχολιά πλημμυρίζεις παιδιά και κορίτσια λιγερά. Ένα τέρμα από νωρίς τραγουδάει κι ο Δωρής σε σηκώνει τα στενά. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες, δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει σε ένα στέκι απόμερο, το στέκι του θανάση, που σε θανάσει, που σε θανάσει, ήθελα να σαν τα μόνα, που σε θανάσει, που σε θανάσει, ήθελα να σαν τα μόνα, οι ρούσους για να σπάσει. Εκεί θα βρω τις νιώτης μου, τα φίνα και ωραία, το μάνθο το Θεμιστόκλη και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παιδιά να παίζει, που σε θανάσει, που σε θανάσει, ήθελα να σαν τα μόνα, που σε θανάσει, που σε θανάσει, ήθελα να σαν τα μόνα, οι ρούσους για να σπάσει. E no próximo programa, vamos conhecer a Rua dos Cavaleiros, um dos cartões postais de Rhodes, na Grécia. A nossa rota será por Lindos, um lugar lindo e muito pitoresco, um encanto grego. Então já sabe, não pode perder a nossa próxima rota.